Olá, Denner da Ataque Brasil, mais uma vez. No vídeo de hoje eu darei sequência. Eu estou no terceiro vídeo dos 10 princípios da LGPD para tratamento de dados. O vídeo de hoje é sobre o princípio da transparência. Mas antes, é bom eu dizer que eu quero compartilhar o conceito, a definição para o que é a LGPD. Lembrando que é um assunto relativamente novo no Brasil, para muitas empresas e para a maioria dos cidadãos brasileiros. Então, eu quero, pensando nos novos que chegarão e tiverem acesso a essa informação, eles têm a oportunidade de entender o que é o conceito antes de entender os princípios da LGPD. Bom, a lei ela visa proteger os direitos fundamentais de liberdade, de privacidade e a livre informação da personalidade de cada indivíduo. Essa lei versa sobre o tratamento de dados pessoais dispostos em meio físico ou digital, feito por pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, que engloba um amplo conjunto de operações efetuadas em meios manuais ou digitais. A estrutura dessa lei ela é composta por 10 princípios, nos quais eu estarei gravando ao longo dessa série, 10 hipóteses de tratamento de dados, 20 tipos de tratamento de dados, 65 artigos, 7 capítulos e 52 aparições da palavra ANPD. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados é o órgão regulador para a proteção de dados no Brasil. A sua missão principal é fiscalizar e disseminar as informações para o público em geral e para as empresas também. Bom, chegando aqui no princípio da transparência, com a LGPD não haverá mais espaço para empresas que queiram se aproveitar do consumidor para cometerem abusos. E a gente sabe que isso acontece todos os dias. Além das pessoas estarem cada vez mais antenadas com relação aos seus direitos, haverá um órgão regulador, que é a ANPD, que eu já comentei qual é o seu objetivo e a sua atividade fim, que atuará como fiscal, ou seja, irá não só fiscalizar, como irá ampliar, aliás, aplicar multas para as infrações cometidas. E eu quero abrir um parênteses aqui, relembrando, melhor dizendo, um webinar que eu fiz com a doutora Carmina Issa, é uma figura notória no meio, né? Ela tem autoridade de sobra para falar sobre a ANPD, sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, e eu fiz a seguinte pergunta para ela: doutora Carmina, quando estiver funcionando a ANPD, a gente sabe que uma das funções dela é fiscalizar. Quem serão os fiscais? Aí eu emendei uma pergunta, né? E esses fiscais darão conta de um país continental como é o Brasil e pelo número de empresas que tem no Brasil? E ela deu uma resposta sensacional e brilhante, porque ela disse que o maior fiscal são as pessoas, são os cidadãos. Portanto, mais um papel fundamental da ANPD, que é a função dela, disseminar essas informações, e a gente também, que está inserido nesse contexto, cada vez mais poder criar conteúdos para que você possa, para quem é já do ramo, ok, tudo bem, mas para quem não é, e cada vez mais se familiarizando com os termos e com as suas respectivas funções. No caso, a LGPD, a lei que já está em vigor, a ANPD que vai fiscalizar, e você, como o cidadão comum, que muitas vezes você disponibiliza os seus dados pessoais, você saber o que você pode, o que você não pode, e aí, falando da transparência, o cidadão ele pode cobrar isso da empresa, e a empresa, por sua vez, deve ser transparente no objetivo de informar o cidadão, o consumidor e o seu cliente, o que é que ela está fazendo com os seus dados. Ela deve falar todos os processos, desde a coleta, como é armazenado, sabe, os contatos, o motivo pelo qual ela está coletando aqueles dados, a forma que vai ser descartada, enfim, ela precisa ter uma relação de transparência com o seu cliente, porque, volto a dizer, o consumidor está cada vez mais antenado, mais informado, e a questão da popularização da lei é questão de tempo. E aí, obviamente, todo mundo precisa se adequar, as empresas que ainda não se adequaram,
fiquem atentas com esse quesito, que é muito importante, que é a relação pela qual você vai estabelecer com o seu consumidor, que é, ou o seu possível consumidor, que é a transparência na hora de coletar os seus dados e na hora de informar todos os processos, os meandros das informações que eventualmente o teu cliente vai fornecer para você, empresa. Bom, era isso que eu tinha para dizer nesse vídeo. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho para receber as notificações, os vídeos que nós postamos semanalmente, normalmente de terça e quinta. E se tiver algum amigo, algum colega, alguma empresa que você entenda que precisa saber mais, né, das informações sobre a lei, compartilhe esse vídeo. E eu esqueci só de falar de um último detalhe aqui, bem aqui no final, tem um case, eu vou deixar o link aqui abaixo, que é da EasyJet, que é uma companhia de avião, que ela foi brilhante na hora de reescrever as suas políticas de privacidade, enfim, que está previsto em lei também. As empresas precisarão não mais colocar aqueles textos extensos de letras miúdas que foram feitos para não ser lidos. Então, isso também está previsto em lei. Então, você, empresa, precisa pensar de uma nova forma como reescrever as suas políticas de privacidade, a forma com que você coleta as informações do seu cliente. Clica nesse vídeo aqui que você vai ver, é um vídeo brilhante de como você pode facilitar a vida do teu cliente, e aí vai ao encontro da questão da transparência, a forma com que você se relaciona com o teu cliente. Esse vídeo vai explicar de uma forma muito legal. Então, eu fico por aqui. Até a próxima. Tchau!